quero tratar de um texto muito conhecido de todos nós, que é Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 1. Então abra sua Bíblia comigo. Só peço que você, depois da leitura, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor, nesta passagem. Antes de ler, é muito importante entender algumas coisas. É consenso entre os estudiosos de que o Evangelho, conforme o evangelista João, é a obra literária mais importante da história da humanidade. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Quando João escreveu este evangelho, os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Quando João escreveu este evangelho, os demais apóstolos, todos, já estavam mortos, e todos eles mortos pelo viés do martírio. Quando João escreveu este evangelho no final do 1º século, ele o escreveu com um propósito muito bem definido, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia perniciosa que começa no final do 1º século e quase devasta a igreja até o 3º século. Uma heresia chamada de gnosticismo. Era uma espécie de concubinato ou casamento espúrio entre a filosofia grega e a fé judaica. Os irmãos sabem que os gregos acreditavam no chamado dualismo. Para eles a matéria era essencialmente má e o espírito era essencialmente bom. Portanto, os gregos negavam 3 doutrinas essenciais do cristianismo: a doutrina da criação, a doutrina da encarnação e a doutrina da ressurreição. Portanto, os gregos não acreditavam na possibilidade de Jesus Cristo ser Deus e homem ao mesmo tempo. Para eles, se Jesus tinha um corpo físico, e ele tinha, e se o corpo físico é tangível, material, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, para eles ele não podia ser Deus. Então começa a se negar a divindade de Cristo já no final do 1º século. E João escreve este evangelho para defender uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar para o céu como Deus. Então aqui, nos capítulo 1, versos 1 a 14 deste evangelho, como que no vestíbulo do evangelho, João vai abrir as cortinas da eternidade. João vai acender as luzes no palco da história. E João vai revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ao revelar-nos Jesus, João diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo,
O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Quando João abre as cortinas da eternidade para revelar-nos Jesus, ele quase nos tira o fôlego de início, porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que têm uma boa noção da língua portuguesa, sabem que o verbo ser aí não está no pretérito perfeito. João não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e diz a Bíblia em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, ele precede ao princípio, ao começo, à criação, à história. Logo, ele é eterno, e eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eu li um livro em 1978, difícil de ler, necessário de ser lido, As Categorias de Aristóteles. E o pensador grego disse que você só entende algumas coisas dentro de categorias humanas, de tempo, de espaço e de tamanho. Você e eu entendemos um pouquinho de tempo, mas não entendemos bem a eternidade. Sabem por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Se eu lhe perguntar, por exemplo, se você tirar um dia de 1 milhão de anos, você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Claro. Mas se eu lhe perguntar, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você subtrair 1 bilhão de anos da eternidade, quanto sobra? A eternidade. Portanto, a eternidade não é tempo. Logo, Jesus é Deus, porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. E João prossegue e diz que o Verbo estava com Deus. Essa expressão na língua original significa que ele estava face a face com Deus. Se Deus é um ser pessoal e Deus é, e se o Verbo estava face a face com ele, logo o Verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência e da mesma substância de Deus. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João prossegue e diz: e o Verbo era Deus. Não ser inferior a Deus como pensara Ário de Alexandria, não ser apenas superior aos anjos, mas um ser da mesma natureza de Deus, tendo os mesmos atributos de Deus, realizando as mesmas obras de Deus. Portanto, eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando diz o seguinte: com respeito a Jesus eu só posso ter 3 opções: ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Pois foi ele quem disse: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então João já abre o Evangelho provando a divindade de Cristo, porque ele é eterno, porque ele é pessoal, porque ele é divino. Mas chega no verso 2, ele diz: o Verbo estava com Deus no princípio. Ele estava no princípio com Deus. Que princípio? Ora, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Portanto, quando os céus e a terra foram criados, o Verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, estava lá ativamente, porque o verso 3 diz: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque isso nos leva necessariamente a 4 conclusões inevitáveis. Primeira, a matéria não é eterna como pensavam os gregos. A matéria foi criada, e criada pelo nosso glorioso Redentor. Eterno, só Deus o é. Segundo, este mundo não surgiu espontaneamente. A chamada teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Perdoe-me da expressão. Este mundo não pariu a si mesmo. Este mundo não deu à luz a si mesmo. Este mundo não veio à existência por moto próprio. Ele foi chamado à existência pela palavra poderosa do nosso glorioso Redentor. Terceiro, este mundo não é resultado de uma mega explosão cósmica. A teoria do Big Bang não está amparada na verdade. Sabem por quê? Porque o caos não produz o cosmos, porque a desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que, jogando ao espaço 1 bilhão de letras, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que acreditar que esse vastíssimo universo, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos, fosse resultado do acaso, ou de uma mega explosão. Eu posso até lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensemos bem, nós estamos no planeta Terra. Até hoje o que se sabe é que é o único lugar do universo adequado de forma plena para a vida. Estamos aqui por acaso? Foi a explosão que nos deixou aqui? Foi o acaso que nos deixou aqui? Notem comigo, nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, nós morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, nós morreríamos queimados. Não foi o acaso que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Veja comigo a Lua. Vocês bem sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi o acaso que deixou a Lua na sua órbita, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas em quarto lugar, este mundo não é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês bem sabem que no mesmo ano que chegou ao Brasil, o missionário Ashbel Green Simonton, 1859, Charles Darwin publicava o seu livro A Origem das Espécies em Londres. De lá para cá, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinada nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. É importante entender que criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé, não é que o mundo foi criado, isso a ciência prova. O que você e eu cremos pela fé, é que este mundo que foi criado pelo nosso glorioso Redentor. Portanto, irmãos, é da mais alta importância, nas agruras da vida, nas tensões deste mundo, onde as nações estão vivendo em perplexidade, entender quão grande é o nosso glorioso Redentor, quem Ele é, quão grande Ele é, quão majestoso Ele é. Quando o profeta Isaías estava
tratando da majestade divina, e ele está falando do Messias, ele diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. E eu fico imaginando essa cena, pensando no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Tente ao Atlântico esvaziá-lo com um baldinho, veja quanto tempo você vai levar. Pois o seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu glorioso Redentor olha para as grandes nações da terra, as grandes potências econômicas e militares da terra, e considera todas elas como um pó numa balança de precisão, como um pingo que cai num balde. Este é o nosso glorioso Redentor. Se você perguntar, por exemplo, a um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, qual é o tamanho do universo? Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está confessando uma ignorância absoluta. É que nenhum homem é capaz de afirmar peremptória e decisivamente qual é o exato tamanho do universo, até porque esta é uma matéria em aberto. Você e eu sabemos, entretanto, de algo: o universo não é infinito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Porém, os cientistas já sabem e afirmam isso, que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voar a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu, eu criei isso aqui, sou o dono e senhor disso aqui. Este é o seu glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem é que há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia, encha a concha da sua mão de areia, leve para casa, bote numa tábua de vidro, tenha paciência, pachorra, de contar quantos grãos de areia você consegue colocar na concha da sua mão. Pois há mais estrelas no firmamento do que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas, ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Porém, até o final do século, até o começo do século XX, melhor dizendo, todos nós vivíamos, quando digo a humanidade vivia, pasma, boquiaberta, com a grandeza insondável do macro-universo. Do século XX para cá, nós já estamos pasmos com a grandeza insondável do micro-universo. É bem verdade que as folhas que ornam esta casa nesta noite são todas grandes, mas bastaria uma folha pequena, tenra, delgada, para nos ensinar que uma folha que você colhe lá no seu quintal é muito mais complexa do que a cidade de Maringá. Que a gema de um ovo que você põe numa frigideira é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou.
Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades no mundo na área de oftalmologia, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos, e se não for assim, haveria um curto-circuito e nós ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu mais, que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Descobriu mais, que em cada uma dessas células você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele e o seu temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA, você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Daria para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Lowe vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Mas João vai para o verso 4 e quase nos tira o fôlego de novo, porque ele vai dizer o seguinte: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Sabe o que significa isso? Tudo o que existe, anjos, homens, animais, universo sem fim, só tem vida porque recebeu vida dele. Porém ele é autoexistente. Alguém pergunta: mas quem criou Deus? Resposta: ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta: mas quando ele passou a existir? Resposta: não, ele não passou a existir, ele é eterno, ele é o Pai da eternidade. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que ele existe, porque a Bíblia diz: nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele é quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Portanto, você e eu somos dependentes dele. Se ele fechar a torneira do oxigênio, a gente cai e vira pó. Mas João prossegue dizendo que ele é a luz, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Sabe o que significa isso? Não tem páreo para Jesus. Nem você nem eu jamais vimos, jamais veremos, em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, por menor que seja a luz, quando a luz chega, as trevas precisam bater em retirada. Quando Jesus chega, o pecado tem que ir embora, o engano tem que ir embora, a mentira tem que ir embora, a opressão tem que ir embora, porque ele é a luz, e a luz prevalece sobre as trevas. As trevas não podem prevalecer sobre a luz. Bom, eu disse para vocês que João escreve este evangelho para provar uma tese, e até aqui, versos 1 a 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo, ele é Deus porque realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida, ele é o mantenedor da vida. Bom, se ele é isso, e ele é, então eu preciso dizer algo a você nesta noite. Nenhum de nós pode sair daqui neutro em relação a Jesus. Vale-me da obra A Ética da Decisão para propor algo aparentemente paradoxal. Eu quero lhe dizer uma coisa: você é escravo da sua liberdade.
Você não pode deixar de tomar uma decisão nesta noite com respeito a Jesus. Eu ilustro. Você, como uma pessoa dentro de uma canoa, rio abaixo, à beira de um abismo, você tem que tomar uma decisão. Ou você rema e ancora o barco, a canoa na margem, ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você finge que não tem abismo até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer, é tomar uma decisão. Talvez você argumente: bom, mas eu fui convidado aqui hoje, é a primeira vez que eu entro numa igreja evangélica, e eu estou aqui sem tomar decisão nenhuma. Aliás, eu estou indeciso. Então preciso lhe dizer que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. E com respeito a Jesus, ele disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por isso que a partir de agora, do verso 6, João vai nos apresentar 3 decisões em relação a Jesus. A primeira delas está nos versos 6 a 9, confiram comigo. Houve um homem enviado por Deus cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Vamos entender isso. De Malaquias a João Batista, e ele está falando de João Batista, tem 400 anos. Chamamos isso de período interbíblico ou período do silêncio profético. Havia templo, havia música, havia sacrifícios, mas não havia palavra de Deus. 400 anos depois, então, diz a Bíblia que veio a palavra do Senhor a João no deserto, e ele passou a pregar batismo de arrependimento para remissão de pecados, e as multidões fluíam das cidades, das aldeias, das vilas, para ouvir João Batista, para serem batizadas por João Batista. Lá estavam os fariseus, os saduceus, lá estavam os publicanos, os soldados, e diz Lucas que de repente toda a multidão, não parte dela, toda a multidão passa a cogitar algo. E essa cogitação da multidão se traduz numa pergunta que chega aos ouvidos de João Batista, num beijo sedutor, como a voz sibilante da serpente. E a pergunta tentadora era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a sedução aí, olha a isca venenosa aí, olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Se João tivesse engolido aquela isca venenosa, ele podia pensar assim: bom, pensando melhor, quem sabe eu mesmo posso ser o Messias. Eu sou um fenômeno, olha isso aí. Nunca teve um fenômeno desse, 400 anos. Se ele se declarasse Messias, o povo já tinha do lado dele. Mas ele foi categórico, ele não engoliu a isca. Ele disse: eu não sou o Messias, eu sou apenas o precursor do Messias. Eu não sou o verbo, eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu vim para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o Cordeiro de Deus, eu aponto para Jesus e digo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas ele é mais poderoso que eu, e quando ele vier, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu, na verdade, nem sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. João Batista está nos ensinando aqui que você nunca pode receber a glória que só pertence a Jesus. Mas aqui tem a segunda decisão. Confiram comigo os versos 10 e 11. É a rejeição do verbo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Olhem por favor o verso 10
para testar fato comigo. Quantas vezes aparece a palavra mundo no verso 10? Contem aí, por favor. Quantas vezes? 3 vezes. A palavra no grego é a mesma, cosmos, cosmos, cosmos. Num único versículo, a palavra cosmos, mundo, aparece 3 vezes. E cada vez que aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo físico material. O mundo não o conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então, ao ler a sua Bíblia, preste muita atenção, porque uma mesma palavra, num único versículo, sendo repetida, pode significar coisas diferentes. Então, no verso 11, ele explicita isso. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus? Os judeus, o povo de Israel. Mas não o receberam por quê? Por falta de luz? Não. Por falta de olhos. Por falta de evidências? Não. Por falta de fé. Porque todo o Velho Testamento foi uma preparação para a vinda do Messias. Os patriarcas falaram dele. Os profetas apontaram para ele. Ele era o descendente da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Ele foi simbolizado pelo santuário, ele foi simbolizado pela arca da aliança, ele foi simbolizado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná, a vara seca de Arão que floresceu. Ele foi simbolizado pelo propiciatório, ele foi simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa, ele foi simbolizado pelo templo, ele foi simbolizado pelas festas, ele foi simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele é a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, para ser o nosso Redentor. O verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e ele andou por toda parte fazendo bem e libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. É curioso que quando você vai a Israel até hoje, e vai ao Muro das Lamentações, tem crianças, tem adolescentes, tem jovens, tem adultos, tem velhos, lendo a lei, e orando fervorosamente, esperando e aguardando a chegada do Messias, que já veio há 2000 anos, em Jesus de Nazaré. A venda está posta nos olhos ainda. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Cuidado para que você, tendo tanto conhecimento da verdade, ainda rejeite a verdade. Como escaparemos nós, diz a Escritura, se negligenciarmos tão grande salvação? Mas louvado seja Deus, nos versos 12 e 13 tem a terceira decisão. É a aceitação do Messias. Notem comigo o verso 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vamos entender isso. Ao ler a sua Bíblia, por favor, preste muito atenção no que nós chamamos de conjunções adversativas. Mas, porém, entre mentes, todavia, contudo, porque está contrastando o que disse antes com o que vai dizer agora. Em razão da rejeição de Israel, está escrito, mas a todos quantos o receberam. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos religiosos, todos não religiosos, todos brancos,
todos amarelos, todos pardos, todos negros, todos daqui, todos dali, todos da além, não importa de onde você vem, nem para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. É óbvio, portanto, que nem todos são filhos de Deus. Ser filho de Deus não é coisa natural. Ninguém é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão. Ninguém é filho de Deus porque nasce numa família chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque frequenta uma igreja chamada cristã. Ninguém é filho de Deus porque segue uma linha teológica, porque é calvinista ou arminiano. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É ter um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É ser nova criatura. Portanto, no verso 13, João vai esclarecer com mais precisão o que significa ser filho de Deus. E em primeiro lugar ele diz o seguinte: ser filho de Deus não é algo hereditário, os quais não nasceram do sangue. Em outras palavras, você pergunta a alguém assim: você é filho de Deus? A pessoa responde: é claro, o meu pai é o pastor da igreja, a minha mãe é uma mulher de oração. Ok, eu não sou filho de pastor, eu acho que deve ser coisa boa, eu não sei. Ter uma mãe de oração com certeza é magnífico, mas isso não faz ninguém ser filho de Deus. Você pergunta para você: você é filho de Deus? Mas é claro, eu sou presbiteriano desde o berço. Acho que ser presbiteriano desde o berço é uma coisa maravilhosa, mas isso não faz ninguém filho de Deus, não. Você é filho de Deus? É óbvio que eu sou um líder na igreja. Ser líder na igreja deve ser coisa boa, mas isso não faz de você filho de Deus também, não. Para ser filho de Deus, você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer de cima, nascer de Deus. Não é hereditário. Segundo, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós pode se autoproclamar filho de Deus. Pense comigo na seguinte cena: você vai sair num feriado para um campo, ou para uma montanha, ou para o mar, para o lugar que você mais gosta. Imagine uma montanha, com aqueles arvoredos robustos, com a cabeleira esvoaçando pelo soprar do vento, a grama verde, farfalhante, um regato de águas cristalinas deslizando mansamente, os pássaros cantando, gorjeando, as borboletas espalhando coloridos, multicoloridos para o espaço, as flores mimosas com as suas pétalas avelidadas, exalando um inebriante, embriagador perfume, e aquela brisa batendo no seu rosto, e você, encantado com a cena, diz assim: que lindo. Quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me declaro, eu me faço filho de Deus. Bonito, não? Mas impossível. Impossível. Ninguém pode se autoproclamar filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso na sua vida. E ele vai mais: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Sabe o que significa isso? Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os puritanos, nem os avivalistas, nem o pastor, nem o padre, nem o bispo, nem o papa, nem Maria, nem Pedro, nem Paulo, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem o poder de dizer: seja filho de Deus. Impossível. A salvação não está na mão da igreja, a salvação está na mão de Deus. Só Ele pode dar esse privilégio. E a quem Ele dá? A todos quantos receberam a Jesus como seu Salvador pessoal. A todos eles e só a eles. Pois bem, João agora vai nos levar para a conclusão do texto. Versículo 14. Atanásio, que foi o grande campeão do primeiro concílio geral da igreja em Niceia em 325, derrotando as teses heréticas de Ário, escreveu um livro sobre a encarnação. Já está em português.
E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo, e de fato é, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, criador, autoexistente, doador da vida. O verbo que é Deus, infinito, imenso, imutável, eterno, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, que nem os céus dos céus pode contê-lo. Agora Paulo vai dizer em Filipenses 2,6 que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele se esvaziou. Agora imagine essa cena. Se o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, e não há um centímetro do universo onde ele não esteja presente, ele vai se esvaziando, e ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, ele vai se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos e deitado numa manjedoura. Lá estava o Criador do universo, o Rei da glória. Mas ele não veio para ficar longe de nós, sentindo náuseas das nossas fraquezas, mas ele veio para estar entre nós. Vestiu pele humana, calçou as sandálias da humildade, pisou o nosso chão, comeu o nosso pão, bebeu a nossa água, sentiu a nossa dor, chorou a nossa lágrima, e carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, e ele morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras para a nossa justificação, entrando nas entranhas da morte, arrancando o aguilhão da morte, matando a morte, inaugurando a imortalidade, retornando ao céu, derramando sobre a igreja o Espírito Santo, estando no trono onde governa o universo e as nações e a igreja, e de onde há de vir para buscar a sua noiva, para reinar para sempre com ela. Mas é curioso que ele não veio até nós cheio de justiça e juízo. Se viesse, ele nos destruiria. Sabem por quê? O melhor de nós, as nossas justiças aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. Então baixa a bola, menos um pouco, baixa a bola. Nada de nariz empinado, nada de peito estufado. É por isso que ele veio até nós cheio de graça, nos pegou sujos, deprovados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos transformou, e ele nos fez membros da família de Deus. E João conclui assim: e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Todos vocês sabem que glória não é um atributo de Deus, como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que retrata a expressão máxima de Deus no resplendor de todos os seus atributos. Quando Deus mandava um profeta no Velho Testamento, ele via de regra enfatizava um atributo de Deus. Isaías enfatizou a santidade, Amós enfatizou a justiça, Oséias enfatizou a misericórdia. Quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus, ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade, ele era a própria exegese de Deus. Por isso ele diz: quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, disse a vocês que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. E ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus, e ele é Deus porque faz as mesmas obras de Deus. E eu quero, antes de concluir, levantar algo sublime neste texto.
Porque quando você vai para todo o Evangelho, João segue a mesma toada, ao longo de todo o Evangelho, provando que ele é Deus, pelas mesmas duas razões, porque faz as obras de Deus, e porque tem os mesmos atributos de Deus. Sabe o que João vai fazer? Lá no finalzinho do seu livro, do seu Evangelho, ele vai fazer uma afirmação curiosa. Se todos os sinais que Jesus operou fossem registrados numa linguagem hiperbólica, nem todo mundo caberia os livros. Então João, cuidadosamente, propositadamente, vai selecionar desses muitos sinais, 7 sinais, 7 milagres. Por que 7? Porque 7 é o número da perfeição. Para provar uma tese: se Jesus faz as mesmas obras de Deus, logo ele é Deus. Que milagres ele seleciona? Primeiro, capítulo 2, ele transforma a água em vinho. Segundo, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, logo ele é Deus. Mas ao longo do livro, João vai também enfatizar que ele é Deus, porque tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? Vai pegar uma expressão de Jesus em João 8, 58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome de Deus revelado a Moisés do Sinai, é o nome Yahvé, ou o nome Javé, de onde vem a palavra Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? Selecionar 7 declarações de Jesus, eu sou. Primeira declaração, João 6,35, eu sou o pão da vida. Quem se alimenta de mim viverá eternamente. Segunda declaração, João 8,12, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas. Terceira declaração, João 10,9, eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá, e achará pastagens. Quarta declaração, João 10,11, eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Quinta declaração, João 11,25, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morrerá eternamente. Sexta declaração, João 14,6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Sétima declaração, João 15,1, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, logo ele é Deus. Então está provada a tese de João. Mas eu não poderia terminar antes de entender um mistério neste Evangelho, porque dessas 7 declarações, uma delas Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, João 8,12 ele diz, eu sou a luz do mundo. Mas em Mateus 5,14 ele diz para a igreja assim, vós sois a luz do mundo. Notem que Jesus nunca disse para a igreja assim, vós sois o pão da vida, quem se alimentar de vós não morrerá. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo. Eu nunca disse isso. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, quem crer em vós não morrerá eternamente. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a videira verdadeira. Nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus disse, eu sou a luz do mundo. E Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para esclarecer, me permitam 2 perguntas. Primeira, o sol brilha
E a resposta é sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Pois Jesus brilha, sabe por quê? Ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? E a resposta é sim, a lua brilha. Mas como a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. Então prestemos atenção nesse fato. A igreja não é luz do mundo na mesma medida que Jesus é luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete no mundo a luz de Cristo, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Então sabe qual é o papel da IPVO? Sabe qual é o seu, o meu papel? É sairmos pelas ruas, pelas avenidas, pelos becos, pelas praças, pelas universidades, pelas escolas, pelos hospitais, pelas fábricas, pelas indústrias, pelo comércio, pelo campo, levando esta luz, a luz de Cristo, o único que pode iluminar a todo homem. A Ele nós tributamos a honra, a glória e o louvor, agora e pelos séculos eternos. Amém.